Passar logo a palavra, gente. Primeiro, aí, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Pena, sou procurador de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Sou presidente atual da FEPROMERJ, da Federação de Procuradores Municipais do Estado. Mando aqui meu abraço a todos os procuradores municipais de todo o Brasil, especialmente aqui, aos nossos anfitriões aqui do Espírito Santo, na figura aí do Tiago Viola, da Patrícia Gazola, nossos amigos. Estendendo aí um cumprimento especial aos nossos procuradores do Rio de Janeiro que estão aqui, membros da FEPROMERJ, o qual eu tenho a honra de representar. E, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o meu querido amigo Diego Fonseca. Hoje já chamando o cara de Diego, porque esse cara há tantos anos estou errando o nome dele. Nosso alagoano, aí, querido, um grande exemplo aí para a gente, que sempre nos traz grandes inovações. Hoje vai trazer uma palestra aí muito interessante para a gente. Eu já tive o privilégio de ver antes, então... Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Diego. Boa tarde a todos. Aguardar aí o nosso operador Viola inserir a apresentação. Mas eu queria antecipadamente agradecer ao Viola e à Patrícia, né, em especial por esse convite. É uma grata satisfação poder compartilhar a experiência da Escola de Governo, uma satisfação realmente pessoal, além de acreditar ser um projeto fundamental para o nosso país, né, e para os entes nos quais nós trabalhamos, poder avançar. Parabenizar o doutor Marcos, enfim, doutor Pedro também, o pessoal todo da APROVE e das associações de Vitória e Vila Velha pela organização do evento. Não é fácil organizar um evento, né? Em 2016, organizamos em Maceió o Congresso Nacional e só quem se dedica a organizar um evento sabe o trabalho que dá, né? A dificuldade de articular tudo isso para cada participante chegar aqui, poder adquirir o conhecimento, enfim, tirar suas dúvidas e questionamentos, mas por trás disso tem realmente um trabalho muito grande. Parabenizar também todas as associações que apoiam esse evento, porque sem elas, né, sem o engajamento de vocês, nossos colegas procuradores, o evento não sai, né? O evento é feito por nós, para os procuradores. Então, a participação dos procuradores e o apoio institucional e financeiro das associações são fundamentais. Assim como da Softplan, que vem sendo parceiro aí da NPM há mais de 3 anos e vem demonstrando não só os resultados positivos, né, na arrecadação municipal, mas também viabilizando a discussão, né, nas mais diversas áreas do direito, não apenas na questão tributária. Bom, feito isso, eu queria iniciar fazendo um apanhado das falas dos colegas que me antecederam, né? Na verdade, confesso que foi uma preocupação, né, ver a programação do evento e me questionar o que é que eu estou fazendo aqui no meio de tanta gente gabaritada, com experiência profissional de tantos anos, né? Mas ontem à noite, especialmente na fala do colega Rafael, eu pude compreender que minha participação tem algum sentido aqui. E o sentido veio se confirmando nas demais palestras. É que por mais diversos e complexos sejam os problemas, né, os desafios dessa tal pós-modernidade, que eu confesso nunca ter me dedicado a estudar e entender o que efetivamente é, há espaço para a simplicidade. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é algo bastante simples. Então, não vai necessitar nenhum grande esforço intelectual, né? Talvez seja uma hora até de descanso para a gente poder curtir mais tarde o momento de confraternização. Então, isso trouxe um certo alívio, porque eu me perguntando, eu digo, rapaz, mas tanta discussão jurídica, tanta profundidade, o que é que eu, procurador lá de Penedo, vou acrescentar no evento? Então, lá na palestra do Rafael, a gente pôde perceber isso, né? O Rafael falou também algo interessante em relação a fazer o óbvio, né? Quando ele tratava da obviedade das normas. Então, muitas vezes, a gente tem que parar para fazer o óbvio, né? Então, tem tanto problema, tanta complexidade, tantos empecilhos para resolver os mais diversos problemas que no dia a dia nós encontramos, às vezes parar e fazer o óbvio gera algum resultado. O Viola, ao fazer aquela abertura, né, ele é muito desenrolado, eu não sei para que ele trouxe aquele discurso pronto, mas ele também, né, trouxe a provocação de qual é o papel do procurador. Então, qual é o nosso papel, afinal?
e trouxe também aquela provocação célebre que todo mundo diz, não, mas é no município que a vida acontece, é no município que o cidadão bate a primeira porta, né? Eu também tenho essa frase aí na apresentação e eu até pensei em mudá-la para dizer o seguinte, é no município que o caos acontece, né? A vida, ela acontece, é bonito falar isso, mas a gente sabe que o caos acontece no município, o caos da saúde, o caos da educação, enfim. Então é nesse município que a gente tem que realmente focar a atenção. Em relação a também a importância do fortalecimento do município, a palestra da colega Cíntia, lá do Paraná, ela disse da necessidade, né? Então, tratando das cidades futuras, ela ressaltou a importância do fortalecimento local. E o fortalecimento local vai vir como? Na minha visão, a partir do conhecimento, né? Da disseminação e da ampliação desse conhecimento na realidade local. Não vai vir uma solução externa, né? Enfim, para resolver os nossos problemas locais. Então, só com a disseminação do conhecimento na esfera local é que eu acredito a gente vai construir uma realidade diferente. Quanto ao professor José dos Santos Carvalho Filho, eu queria muito que ele estivesse aqui, até para poder pedir uma autorização retroativa. O curso de Noções Gerais de Processo Administrativo que vai ser apresentado aí, tomou por base o livro dele, né, do Processo Administrativo Federal. Então, toda a apostila, são 4 módulos, foram montados a partir do livro do professor José dos Santos e também disponibilizado esse material. A Arícia trouxe uma provocação interessante aqui. A gente está falando de pós-modernidade, mas, né, tirando os colegas do Rio de Janeiro, a gente vive uma realidade medieval. Então, tudo bem, é importante a gente discutir o futuro, pensar nisso tudo, mas tem que fazer uma conexão de todo esse conhecimento para a nossa realidade e para os problemas do nosso medievalismo, né? Porque a gente ainda está muito longe de viver esse estado de pós-modernidade. E aí a Patrícia também trouxe a consideração de qual é o papel do procurador na superação desse atraso. Então, a gente tem o atraso nas mais diversas ordens, né, econômico, social, cultural do nosso país. Então, eu acho que vou aqui contar uma história e fazer provocações para que a gente realmente se pergunte qual é o meu papel enquanto procurador, lá na minha realidade. É simplesmente dizer, eu passei num concurso, sou procurador e lido com o processo, chegou na minha mesa o processo, dou o meu melhor e pronto. Será que nosso papel se resume a isso? Ou o procurador municipal do futuro, dessa cidade do futuro, vai ter que assumir um novo protagonismo? Então, eu acho que esse é um momento aqui, é uma conversa também, pessoal, os colegas da mesa, como é a última palestra, vou quebrar o protocolo, e, enfim, para que a gente já possa interagir nesse sentido. Bom, é isso. A história... Onde é que passa aqui? Está travado, eu acho. Bom, eu sou procurador desde 2012. Nunca imaginei atuar na esfera pública, sempre entendia que minha praia era a advocacia privada, mas passei a atuar... Bom, essa é aquela premissa que eu espero que todos concordem para a gente poder avançar. Se não estiverem de acordo, talvez a apresentação não vai ser útil. Então, em 2012 eu assumi o cargo de procurador e no dia a dia, lá na procuradoria, ficava realmente incomodado com a qualidade da instrução dos processos que nos chegavam, né? Então, você pegava um processo administrativo, confesso que não é possível chamar aquilo de um processo administrativo. Mas o que é que adiantava eu simplesmente, né, ter inconformismo, criticar eventualmente o servidor que praticou aquela aberração no processo e achar ruim isso, enfim. Se eu tiver o interesse de permanecer no cargo, provavelmente essa seria a minha realidade pelos próximos 30 anos, né? Então, algo tinha que ser feito para mudar essa realidade. Então, isso foi algo que me incomodava bastante. Por estar exercendo o cargo de procurador, tive o interesse de fazer uma graduação em administração pública. Um projeto, né, da Universidade Federal de Alagoas, vinculado àquela Universidade Aberta do Brasil, enfim, as mais diversas universidades oferecem esse curso, né, à distância. E, então, iniciei a graduação em administração pública. Chegou a hora de apresentar um projeto lá numa matéria chamada Seminário Temático. E a proposta dessa graduação é que o aluno, ao final, apresente um projeto de intervenção. Não é simplesmente um trabalho de conclusão de curso, né, que só discuta
determinada área do conhecimento. Você tem que fazer um estágio numa organização e propor um projeto de intervenção. Então, eu, na ocasião, estava até muito ocupado, disse, não, onde é que eu vou estagiar? Eu vou estagiar na Procuradoria. Né? Eu já estou lá, então vamos estagiar na Procuradoria. Que projeto eu vou fazer de intervenção na Procuradoria? E aí surgiu a ideia de fazer um projeto da Escola de Governo no município. Bom, então essa associação aí da academia à cidade é mais uma crítica, né? Muitas vezes o estudo, o conhecimento que é tão bem desenvolvido nas universidades estarem desconectados da realidade. Então, né, debater, propor, pensar, escrever, fazer artigos sobre determinada matéria, eu penso, né, que a universidade tem que dar uma contribuição maior na realidade, para que haja a transformação. Então, o projeto também se preocupou com isso, né? Saiu da academia lá para transformar na cidade. Isso aí foi a conclusão do artigo. Aí a gente para se perguntar, mas por que isso ser objeto de discussão no âmbito de uma graduação? O fundamento está aí. O parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, ao tratar das escolas de governo, mais uma vez, esqueceu dos municípios. Então, quando ele nos esqueceu no 132, foi por conta do quê? Quando ele nos esqueceu aí no 39. Então, esse silêncio constitucional, considerando que a realidade, a vida acontece no município, ele não tem sentido. Não tem sentido um município não instituir uma escola de governo. Não foi previsto não na Constituição. Não, talvez não seja interessante os municípios terem uma escola, né? Vai ser só mais um órgão lá para inchar a máquina. Então, na verdade, isso aí é uma flagrante omissão, porque se esse município, na Constituição de 88, a ele foram imputadas tantas obrigações, né, tantas competências para serem executadas, por que ele não figura aí? Para ter uma escola de governo, para poder desenvolver o conhecimento junto aos seus servidores, né? Verificar a adequação das competências que são exigidas para cumprir aquelas finalidades. Então, o único fundamento que eu entendi científico para que se justificasse o estudo disso e a proposição de um projeto foi essa omissão. E aí tem essa questão, né, do que, enfim, se a vida acontece no município, eu não posso entender que essa omissão era justificável. Isso também se dá no âmbito, né, do federalismo brasileiro, que elevou o município ao ente dotado de ampla autonomia administrativa e política. Então, é mais uma justificativa para que esse ente também pudesse implementar uma escola em seu âmbito. Trago aí Penedo, quem conhece Penedo aqui? Pelo Carlinhos Maia ou não? Não. O aeroporto Penedo tem aeroporto, inclusive, né? Penedo é uma cidade histórica. A povoação se iniciou em 1535, né? Então é uma das cidades mais antigas aí do país. Foi elevada à categoria de vila em 1636. Dom Pedro II já esteve em Penedo. Foi um entreposto comercial valiosíssimo no Nordeste, então era uma cidade que tinha uma hegemonia política e econômica muito elevada no século XIX. Então, essa é a nossa realidade. Então, por que estar falando da realidade de Penedo para vocês? Penedo hoje é um município que conta com 65 mil habitantes aproximadamente. Então, a gente está tratando de uma escola de governo no âmbito do município com 65 mil habitantes. Né? Eu não classifico os municípios como de pequeno porte, médio porte ou grande porte, mas é um município que, obviamente, tem uma estrutura administrativa muito menor do que municípios que tenham 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. Então, o propósito de caracterizar o tamanho de Penedo é esse, é demonstrar que foi possível instituir uma escola num município com uma estrutura administrativa menor. Então, os objetivos lá do projeto acadêmico foram identificar áreas prioritárias de atuação da escola, né? Quais seriam os principais treinamentos e capacitações para os servidores, entidades e instituições parceiras, identificar uma estrutura apropriada para o funcionamento da escola, quais seriam as estratégias de integração com instituições de ensino e pesquisa e apresentar um cronograma de implantação. Então, aqui em 2016, né, no segundo semestre, foi a disciplina, né, em que eu cursei o estágio, e esse foi o cronograma proposto, né, a estruturação do projeto normativo, a identificação das áreas prioritárias, enfim, depois a interlocução com o executivo e com o legislativo, e, por fim, a implantação da escola.
Então, no estudo, né, sobre as escolas de governo, a gente identifica aí essas 4 características que demonstram a importância delas. Primeiro, aí, o desenvolvimento, né, então, o desenvolvimento, literalmente, das competências dos servidores, um fator de integração entre os servidores. Então, a experiência lá mostra o seguinte: quando você coloca servidores das mais diversas secretarias reunidos numa sala para discutir, né, para, enfim, debater algum tema, há uma interação entre eles, há uma interação entre os órgãos, que é algo comum também nos municípios pequenos, não ter essa interlocução. Desculpa, falei município pequeno. Enfim, nos municípios em geral, não ter uma interlocução entre as secretarias. Então, isso propiciou também a aproximação dos servidores e a racionalização do serviço de todos, né? Porque muitas vezes a gente fica brigando pelo papel em relação a determinado processo e, com essa aproximação dos servidores, isso terminou sendo eliminado. A questão da racionalização dos recursos também, né? Então, a gente, na realidade do município, a gente vê a dificuldade que é nós pleitearmos uma capacitação. Quantos colegas já deixaram de ir para um evento ou para um curso específico por ausência de disponibilidade financeira do município, né, ou do gestor em fazer esse investimento? Você imagine as demais carreiras. Então, né, se a nossa carreira, que é considerada uma carreira de Estado, que normalmente a gente tem uma interlocução mais próxima com o gestor, a gente tem dificuldade, você imagina o agente administrativo, você imagina o auxiliar, né, vamos imaginar as outras carreiras, um técnico. Então, capacitação é uma palavra que ele não sabe nem o que é, né? Provavelmente nunca participou de um curso. Então, outro fator de importância para implantarmos as escolas. E aí a questão do fomento à pesquisa. E nesse ponto, trago mais uma vez a reflexão do nosso papel enquanto procurador. Ontem, até conversando com o Guilherme, que vai falar amanhã, a gente debatia sobre a pertinência temática. Estou adiantando um pouco, mas, enfim, a pertinência temática de ter uma escola de governo dentro da Procuradoria, né? É uma provocação interessante, mas como é que escola de governo na Procuradoria eu vou capacitar as enfermeiras do município? Soa meio estranho, né? Mas, se a gente for pensar qual o papel da Procuradoria naquela cidade do futuro, qual o papel da Procuradoria na regularização fundiária, será que eu não posso entender que é papel da Procuradoria trazer todas essas discussões para dentro da Procuradoria? Obviamente, a Procuradoria não vai executar política pública alguma, mas se eu chamo esse debate para dentro da Procuradoria, a Procuradoria ganha espaço nessa discussão e assume um papel também de protagonismo, né, de proatividade e não de reatividade. Então, a gente vai esperar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ter as ideias para regularizar alguma área, ou eu vou, dentro de uma entidade dessa, fomentar uma pesquisa sobre isso e trazer os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para pensar isso junto, e isso já sair modelado juridicamente. Então, é uma provocação para a gente também pensar que o papel da Procuradoria, ele não apenas pode ser maior, como eu entendo, ele deve ser maior, e só será maior se a nossa participação for maior. Especificamente em relação à missão da Escola de Governo lá de Penedo, tem a melhoria da eficácia, eficiência e qualidade dos serviços prestados, né? Então a escola tem por finalidade isso, o desenvolvimento permanente do servidor público, a adequação das competências requeridas para o cargo, né? A divulgação das capacitações e, mais uma vez, a racionalização dos recursos públicos a serem investidos em capacitação. Eita, pô. Boa, Thiago. Deve ter desconectado.
Enquanto isso, convidá-los mais tarde, vai ter um GES em Vila Velha, um evento sim, organizado pela Prefeitura. Não vai ter a participação do Vitor. Voltou aí. Enquanto a imagem vai voltando aqui, vou fazer o meu comercial. Então, o evento social, gente, que nós tínhamos previsto para anunciar aos colegas, já vou antecipando aqui, é o Jazz e Blues em Vila Velha. Em verdade, é preciso fazer aqui uma justificativa. Inicialmente, esse evento seria realizado no município de Vila Velha. A ideia é que a Prove, também capitaneando com a organização do evento, ele fosse inteiramente realizado no município de Vila Velha, uma vez que nós tínhamos feito o anterior aqui em Vitória. Mas, diante da proposta da Faculdade de Direito de sediar o evento e nos acolher tão carinhosamente, nós optamos por trazer a realização do evento aqui. Mas, em homenagem a essa vocação natural de Vila Velha, de receber o evento, nós optamos por fazer o encontro, a confraternização dos colegas, num evento realizado pela Prefeitura, ao ar livre, mas um evento de muita categoria, todos vão gostar muito. É o Jazz and Blues, que está acontecendo. Nós temos a informação, inclusive, que a Prefeitura reservou lá uma área onde nós poderemos nos concentrar e estar recebendo um tratamento diferenciado. Então, fica aqui o convite para o evento social de logo mais. Será na Prainha, como é conhecido, a área que fica logo abaixo do Convento da Penha, símbolo histórico do município, daqui do nosso estado. E, então, todos convidados para, a partir das 20 horas, a partir das 19 horas já teremos atrações de excelente qualidade, Jazz and Blues, que acontecerá na Prainha, em Vila Velha. Quero meu tempo de volta. Bom, aí são alguns registros da inauguração. Isso demonstrando também o ganho de imagem para a instituição. Eu terminei não discorrendo sobre a questão. A Escola de Governo ela foi instituída como uma unidade da Procuradoria. Alguns fatores locais, nos levaram a pensar dessa forma. O primeiro fator é que, como a Procuradoria lá no município goza de um respeito e de um caráter apartidário, colocar a escola dentro da Procuradoria seria uma forma de blindar uma eventual eliminação da escola em governos futuros, por entender, imagine que a iniciativa da escola desse certo e um outro gestor destruísse a ideia por se tratar de uma invenção do antecessor. Então, esse foi um primeiro fator que fez a gente colocar dentro da Procuradoria. Uma outra questão é justamente a racionalização dos custos administrativos. Então, a Procuradoria não tem absolutamente cargo nenhum, ela é tocada pela própria Procuradoria. Então, um procurador é designado para ser diretor da escola, enfim, acumulando a sua atribuição como procurador. Nosso quadro lá em Penedo, nós somos 3 procuradores, dos quais um é geral. Então, imaginem, são 65 mil habitantes, praticamente 2 procuradores na distribuição. Então, é um volume alto, mas a escola funciona lá e o quadro de servidores da Procuradoria também nos dá total suporte para o desenvolvimento das atividades. Mas, enfim, um outro fator foi esse, a gente chegar para o gestor com uma ideia sem apresentar fatura nenhuma. A ideia é essa, vai ser implementada, não tem custo nenhum, você termina dificultando o não do gestor. Se você chega lá dizendo que vai criar uma escola com um diretor, um subdiretor, 4 assessores, um quadro assim, um quadro assado, é provável que essa ideia vá ser rechaçada no atual momento que a gente está. Então, teve... isso aí ilustra o ganho de imagem para a própria instituição. Afinal, a instalação da escola foi amplamente noticiada lá na imprensa local. Aqui registros também da inauguração, o nosso procurador-geral aqui à esquerda, também contamos com o integral apoio dele, na verdade um entusiasta da ideia, e sem isso não poderia ter saído. Também registrar aqui o apoio do prefeito municipal, que desde a primeira apresentação do projeto, deu total apoio e carta branca para ser executado, assim como também do Legislativo. À minha direita ali, está o presidente à época da Câmara de Vereadores, que também tomou conhecimento do projeto numa apresentação que a gente fez previamente à Câmara. Então, contamos com todo apoio institucional lá no município. Que é o professor Fábio Lins, é um colega procurador de Estado, lá de Alagoas,
enfim, doutor em Direito Administrativo, tem vários livros sobre concurso público, mas ele também tem essa obra aí sobre Graciliano Ramos, um alagoano, né? E os comentários aos relatórios de Graciliano, que foi prefeito, à luz do direito administrativo. Então, foi uma palestra muito interessante para inaugurar a escola, porque ele conta diversas passagens, né, de Graciliano à prefeitura, e especialmente seus textos lá do relatório. Quem não teve ainda a oportunidade de ler, vale ler, é muito curioso, né, o jeito com que Graciliano prestou contas de sua administração. Então, fizemos a aula inaugural com essa palestra do professor Fábio, apresentando o seu livro, né? Então, tem um caso interessante de Graciliano, que um fiscal chegou para ele, muito agoniado: Graciliano, seu Sebastião, a gente está querendo aprender uns animais dele, mas ele está dizendo que não, porque o filho dele é prefeito. Seu Sebastião, pai de Graciliano, né? E aí Graciliano chega para o fiscal e diz: prefeito não tem pai, pode aprender os animais e mute ele. Enfim, então uma obra que vale ser lida. Aqui está o primeiro objetivo estratégico definido lá pela Procuradoria, alinhado com um projeto de governança lá no município, que foi oferecer capacitação a 100% dos agentes administrativos, uma capacitação em noções gerais de processo administrativo, né? Então, a essa que eu me referia, que a gente tomou por base o livro do professor José Carvalho dos Santos Filho. A capacitação tinha por objetivo de aprendizagem aqui, né, compreender a dinâmica da administração pública dentro do Estado Democrático de Direito. Então, a gente para pensar, esse servidor que ingressou lá no município há 20, 25 anos, qual a noção sobre o Estado Democrático de Direito que ele tem? Absolutamente nenhuma, né? Entender os princípios que norteiam o processo administrativo. Então, esse agente administrativo que ingressou há 25 anos, quando se exigia, nem sei se era o nível médio num concurso público. O que é que ele entende sobre o processo administrativo para que nós, procuradores, fiquemos insatisfeitos quando o processo chegar mal instruído lá? Não, mas a ordem cronológica, que absurdo. Não, o cara não sabe o que é a ordem cronológica, nem sabe a razão disso. Então, a gente simplesmente se indignar, né, e cobrar dele uma postura diferente, sem antes oportunizar ele, conhecer o que é isso, foi um objetivo desse curso, e também para a gente poder cobrar, né? Ó, agora eu já lhe ensinei o que é isso, então você não tem mais o direito de errar e alegar que não teve essa oportunidade. Identificar os requisitos legais de validade, né, para os processos administrativos e os atos nele praticados, e também reconhecer a importância dos direitos dos administrados. Então, o curso foi dividido em 4 módulos, né, de 4 horas cada um, ministrado por todos os procuradores. E aí eu posso disponibilizar isso, quem quiser, enfim, ter acesso ao conteúdo das apresentações do curso. Então, tinha aí, né, o primeiro módulo, inclusive, se baseia num curso da Escola Nacional de Administração Pública. Então, a ENAP, né, Escola da União, ela tem uma rede nacional de escolas de governo. Então, a nossa escola também, o primeiro ato após a instituição foi integrar essa rede. Então, a ENAP disponibiliza material gratuito de diversos cursos nas mais diversas áreas. Então, esse primeiro módulo se baseou nessa apostila da ENAP, que foi distribuída também aos participantes, e os demais módulos no livro do professor Carvalho Filho. Como vocês bem podem imaginar, uma escola que não tem quadro de pessoal próprio, que não tem orçamento, obviamente vai precisar de criatividade para poder realizar suas ações, né? E a estratégia foi firmar parcerias com instituições, né? Um grande parceiro aí foi o SENAC, que ofereceu cursos, por exemplo, de gestão de equipes, palestras sobre coaching, oratória, enfim. E com essa outra empresa, que ela representava uma pós-graduação, essa MIT, representava uma pós-graduação, e a gente fez um convênio cedendo o auditório da Procuradoria para que ela pudesse ofertar o curso de pós-graduação, e, em contrapartida, ela ofereceu 9 capacitações para a gente ofertar aos servidores públicos, né? Então, capacitações nas mais diversas áreas. Um outro convênio que a escola firmou foi com a Escola de Contas, né, do Tribunal de Contas lá do Estado de Alagoas. Ainda não realizamos nenhum evento em parceria, mas vai haver um evento com um procurador lá do Ministério Público de Contas, justamente sobre as alterações aí na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, acredito aí que no primeiro semestre ainda realiza esse evento. Isso aí foi um projeto também
pensando na importância do conhecimento, né, não é uma ideia nova, a gente sabe que tem vários projetos de circulação gratuita de livros, mas a ideia foi fazer a circulação gratuita de livros entre servidores públicos. Então, esse seria o diferencial e também uma forma de possibilitar e estimular a leitura, né? Então, afinal, se os servidores têm uma dificuldade de se expressar de modo escrito, como é que vai melhorar isso? Vai ser simplesmente dizendo, escreva melhor, vai estudar gramática? Então, a leitura é um fator decisivo nisso. Então, a gente fez esse projeto aí e a cada evento sorteamos, enfim, 1 ou 2 livros para os participantes. E a ideia é que o servidor, após ler, transmita esse livro, né, a outro colega servidor e assim faça circular o conhecimento. Um outro projeto foi esse projeto Bem-Estar Servidor, que não tem a ver também com o braço acadêmico da escola, né? Enfim, mas que a ideia era abordar alguns temas que possibilitassem a melhoria do bem-estar do servidor. Então, a gente propiciou em parceria também com instituições locais, palestras, encontros aí sobre reiki, meditação, yoga, enfim, algo diferente que, né, foi uma alternativa ao servidor que nunca teve isso a ele oferecido. Aqui um quadro, né, com todos os eventos que a gente realizou, está um pouco desatualizado, foi até, enfim, o final do ano passado. E aqui em um ano de atividade, né, 14 eventos, 4.300 aí, uma meia hora capacitação, com 690 participações. Então, para a realidade local, para a realidade de uma escola que não tem orçamento próprio, que não despendeu um centavo sequer de recurso público, a gente vê que com uma ação simples, a gente pode superar o estado medieval e aí começar a enfrentar os desafios da pós-modernidade, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar a vocês e transmitir realmente... Tem tempo ainda? Transmitir realmente a satisfação pessoal de ter vivenciado isso tudo. Sempre conversei com alguns colegas aí nos eventos da NPM, né, em particular sobre a escola, mas é surpreendente o resgate de autoestima no servidor que isso provoca, né? Assim, realmente você não tem ideia de como muitos servidores, após um curso desse, a declaração que a pessoa dá, chega a ser assim emocionante, você dizer, rapaz, né, estou fazendo a minha parte, ou então estou fazendo o mínimo, eu não fiz nada, enfim, estou só... Mas um servidor, a gente se colocar no lugar de um servidor que passou 20 anos, né, na administração, 30 anos, sem nunca ter sido chamado para uma capacitação, sem nunca ter ninguém se preocupado, né, o que é que você sabe, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso acrescentar na sua vida. Então, é realmente algo impactante, né? Podem ter certeza que isso transforma a vida das pessoas, porque lá na realidade de Penedo, né, com colegas servidores que participaram de eventos, a gente pôde verificar essa reação dos participantes. Além de efetivamente acreditar que, sem ações dessa natureza, né, sem propiciar a disseminação desse conhecimento com as outras áreas, né, com os nossos colegas servidores de outras áreas do conhecimento, a gente não vai avançar enquanto município, a gente não vai conseguir se fortalecer, a gente não vai conseguir prestar um serviço de qualidade à população. É isso. Espero, o colega aqui perguntou sobre a esperança, eu acredito que ele não está aqui, não é isso? Agora é tarde. Mas, está aí? Pronto. Agora você já pode sair com a esperança, implementar lá no município e, para o ano, compartilha aí os resultados. Quero agradecer o Diego, meu grande amigo Diego, pela excelente palestra. Eu sou o primeiro a dizer que vou copiar o projeto, vou propor em Rio das Ostras. Acho que a provocação do Diego é muito válida. Penedo é um exemplo muito grande, ele talvez tenha sido até modesto em expressar aqui as conquistas de Penedo. Penedo, como ele falou, é um município de 65 mil habitantes, com 3 procuradores efetivos, sendo que o procurador-geral é de carreira, a procuradoria tem um prédio próprio, é respeitada pela gestão municipal, pela Câmara de Vereadores, algo que a gente sempre busca e é tão difícil, a gente sabe como é tão difícil. E a provocação é muito válida, até que ponto, enquanto procuradores, nós temos que agir reativamente, somente reativamente, né, gente? Como a gente pode ser mais proativo para angariar as conquistas que a gente tanto quer. Será que com a aprovação da nossa PEC 17,
ou da PSV 18, enfim, todas as nossas iniciativas em âmbito nacional que há tantos anos nós buscamos, né? Eu que já tenho o privilégio de estar 9 anos na NPM. Do dia para a noite, o gestor vai passar a respeitar o procurador, vai tudo mudar magicamente, a gente vai passar, os nossos 66% de municípios brasileiros sem procurador concursado vão passar a ter, os 50% dos 33 que faltam, que não tem institucionalização completa, que não tem lei orgânica, que não tem lei de honorários, que não são respeitados, que têm seu trabalho precarizado por comissionados, isso tudo vai mudar do dia para a noite. Ou a gente tem que, efetivamente, também demonstrar que o procurador pode contribuir com mais do que simplesmente pareceres ou simplesmente defesas judiciais. Acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, especialmente em municípios de interior. A gente sabe como o procurador, muitas vezes, é mal visto, inclusive pelo Legislativo, até pelos próprios servidores. Acho que aqui também no Espírito Santo, Tiago e Patrícia têm demonstrado também uma habilidade aí ímpar no trato com o Legislativo, com o Executivo. Acho que são todos exemplos muito relevantes que a gente tem, sim, que emular nos nossos municípios. E aí eu parabenizo novamente Diego, digo que vou, com sua permissão, vou copiar o projeto. A gente, Rio das Ostras, está trabalhando em uma série de iniciativas, de proposituras a gestão de renovação aí do Estatuto do Servidor, na aprovação de lei de processo administrativo, da realização, finalmente, de um concilia, a exemplo do que o Rio de Janeiro já fez, através da nossa Câmara de Mediação, Conciliação e Acordos. Essa é só uma primeira fase de projetos a ser proposto. A gente está igual o filme da Marvel, a gente vai agora tem a primeira fase e quiçá a gente consiga aí fazer muitas outras e demonstrar que a Procuradoria pode contribuir com muito mais, e é um órgão que realmente merece valorização, institucionalidade, independência para fazer bem o seu trabalho. Agradeço aí, Tiago, pelo convite, sempre é um privilégio, parabéns aí pelo Espírito Santo por ter feito essa aquisição, que é do Rio de Janeiro. Infelizmente perdemos uma grande contratação, mas enfim, tudo bem, faz parte do jogo. Alexandre também, Vedovelli, que sempre apoia nossos eventos, lá a Softplan sempre nos apoiando, que já nos recebeu lá, inclusive, tive o privilégio de ir até lá num seminário sobre honorários que foi extremamente produtivo, foi realmente excelente. Ele tem a temeridade um pouco de eventualmente autorizar que eu cante, eu acho que ele devia repensar isso, que o ouvido das pessoas não merece, mas, de qualquer maneira, agradeço aí a vocês pela atenção e sempre é um prazer estar com todos. Boa tarde. Tiago. Eu vou tentar ser breve, né? Porque a gente sempre fala que vai ser breve e nunca é, né? Mas eu queria agradecer a presença dos membros aqui na mesa, do Vitor, que canta muito bem, por sinal, do Alexandre, que sempre nos recebe muito bem lá na casa dele também, e que é também um local excepcional. Quem quiser, até com uma visita assim, institucional, vale a pena, porque é um lugar excepcional. E principalmente o Diego, mas o Diego eu tenho um depoimento aqui para fazer. Não só isso, mas ele, quando eu falei com ele a respeito da palestra, ele ficou, monge, você sai conversando, sai falando em público, eu não tenho essa desenvoltura, eu fico envergonhado, o que, obviamente, ficou comprovado que era um excesso de cautela inexplicável, né? Primeiro porque ele fala muito bem, isso em todos os aspectos, mesmo informalmente ele se posiciona e fala muito bem. Segundo que o depoimento dele é uma coisa muito singular para a gente. Eu fui residente da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa que tinha uma estrutura de ponta lá e acompanhei com todos esses trabalhos com o estudo para concurso. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz, né? Vou ser procurador, finalmente, vou exercer minha vocação. E tive um choque de realidade muito grande quando cheguei em Vila Velha. Eu cheguei assim, foi pouco tempo para me desanimar e falar, nossa, mas não era nada disso que eu imaginava, né? Eu pensava uma coisa tão complicada e fiquei muito desanimado. E o meu desânimo também era o desânimo dos meus colegas, e aquela situação foi se agravando a tal ponto que eu falava, olha, eu vou voltar a estudar, vou mudar de carreira, porque por maior que seja a vocação e por mais que eu goste da função, isso daqui é terrível. E nesse meio do caminho, o congresso, que
alguns ainda têm um pouco a mentalidade de que vamos para farra, as pessoas vão para o congresso e não vão nas palestras, enfim. Aquilo foi uma escola muito grande para mim. E um dos primeiros caras que eu conversei, e eu procurei os exemplos positivos, assim, né, pessoas que efetivamente mudaram a cara da procuradoria da procuradoria em que eles trabalhavam, eu me deparei com outros excelentes exemplos, que eu, infelizmente, não posso me prolongar, porque são excepcionais. Me deparei com o exemplo do Diego, não só da escola de governo, mas como agindo de forma proativa, dedicada, tendo essa mentalidade de que o procurador tem que ir além para estruturar a procuradoria dele e que não adianta a realidade difícil que você passa, todos nós passamos, e não adianta desanimar, você tem que correr atrás, você tem que fazer a sua parte, você tem que mudar. E quanto mais cabeças pensantes com essa mentalidade, mais rápido e melhor será a mudança institucional da sua procuradoria. E o Diego me contou aquela realidade e eu fui, olha, é possível. A história da escola de governo, tal como a história dele na Procuradoria de Penedo, e como ele foi conquistando a melhora institucional da procuradoria dele, e eu acho que vale a pena vocês correrem atrás desse cara, que é um exemplo assim, excepcional, assim, é claro que ele é meu amigo, eu sou suspeito para falar, mas é verdade, eu também tenho outros grandes amigos e que eu não estaria prestando esse depoimento. Então, essa palestra que a gente viu hoje é uma coisa excepcional, você num município pequeno como Penedo conseguir transformar uma escola de governo, conseguir o apoio do Legislativo através do Executivo através da qualificação dos servidores, mostrar para o Executivo o valor de um procurador municipal, e esse valor foi reconhecido não só no fortalecimento institucional, mas financeiramente também, não o que você merece, mas houve uma melhora através de um reconhecimento de que esse cara, tal como os colegas dele, eram pessoas excepcionais e poderiam mudar a realidade do município. E, assim, um exemplo como esse só poderia conseguir resultados tão benéficos como os que foram alcançados. Então, o depoimento que eu tenho para fazer para vocês a respeito do Diego é esse, e também deixar um aviso: não desanimem, a sua realidade pode mudar a qualquer momento, e todas as dificuldades que vocês estão vivenciando agora não é estranha a ninguém, a ninguém que é procurador municipal, inclusive o pessoal do Rio, que obviamente está num outro patamar, mas que também vivenciam as dificuldades dele. Então, é isso que eu queria. Antes de passar aqui a palavra mesmo, gostaria de fazer 2 registros, me permitam me despir aqui da condição de mestre de cerimônias para poder fazer 2 depoimentos. Primeiro, Tiago, registrar que está aqui presente como participante do nosso evento, Guilherme Rodrigues, foi presidente da MP, diria que Guilherme ficasse de pé, para receber os aplausos e o reconhecimento dos colegas. Está aqui como um participante, não foi mencionado, antes cometi o pecado de não mencionar a sua presença, está aqui desde ontem, participando conosco. Guilherme Rodrigues foi presidente da NPM de 2012 a 2014, importantíssimo para que nós aprovássemos na Câmara Federal, sua atuação foi determinante para que nós aprovássemos na Câmara Federal a PEC, que agora está prestes a tramitar no Senado. E está aqui, foi presidente da Associação de Fortaleza por tantos anos, e participa dos nossos eventos, assim, demonstrando que vale a pena estar presente, procurando ampliar conhecimento e insistir na carreira. Aqui no Espírito Santo nós tivemos 2 exemplos de engajamento da Procuradoria, como é comum a todos os colegas. Nós, no município onde atuo, também tínhamos lá uma discriminação terrível. Os procuradores não trabalham, ganham muito, são folgados, né, só negam tudo, quer prender o processo, manda para a Procuradoria e tal. Bom, nós queríamos melhoras na nossa carreira lá no município, sou de Cariacica. Lá resolvemos que nós teríamos que moldar essa cultura, essa visão das pessoas com relação à Procuradoria. E, dentre tantas ações que nós resolvemos implementar, instalamos lá, a exemplo dos colegas de Penedo, não uma escola, porque lá realmente o projeto deles é muito melhor, mas lá desenvolvemos um projeto Procurando Conhecer. O nome, Procurando Conhecer, fizemos
uma estratégia de marketing para poder associar o nome da Procuradoria ao projeto, e colocamos os procuradores do município para ministrar cursos na sala de reuniões da Procuradoria. São workshops dentro da sala de reuniões da Procuradoria. Então, nós passamos a levar os servidores do município para dentro da sala da Procuradoria, sala de reuniões da Procuradoria, e lá ministrar palestras, cursos, aperfeiçoamento. Quer dizer, a estrutura de Penedo é infinitamente melhor, a forma como ele está conduzindo, mas é para que os colegas tenham a dimensão de que é possível você começar a mudar esse conceito a respeito da Procuradoria, e eu quero dizer aos senhores que lá, em nosso município, nós estamos sendo muito bem-sucedidos com isso. Outro exemplo, anterior ao nosso, que também nos serviu de motivação, havia acontecido no município de Aracruz. O Américo Mione, não sei se está presente, esteve aqui ontem, o presidente era procurador-geral, mas está aqui o Guilherme, que é o presidente da associação. Lá também a Procuradoria de Aracruz desenvolveu um projeto semelhante, salvo engano, lá era Procuradoria Legal, um projeto bem semelhante, onde ministrava cursos para ampliar o conhecimento dos servidores, e digo aos senhores que vale muito a pena. Voltar. Bom, antes de finalizar, já que meu nome foi citado, eu queria fazer uma parte, mas é bem rapidinho, rápido de verdade, não rápido do Dr. Viola aqui. Parabenizar o doutor Diego, realmente um projeto muito legal, muito bonito. Agora eu fiquei realmente com vontade de conhecer Penedo, não apenas descer lá no aeroporto e ir direto para Maceió, dar uma passadinha lá, mas eu tenho certeza que a maior gratificação e o que mais deixa ele feliz provavelmente deve ter sido o resultado das pessoas que lá estão conversando com ele e demonstrando provavelmente o quão mais felizes e contentes que eles estão em realizar o trabalho deles no dia a dia, né? Tenho certeza que quando a gente realiza esse tipo de trabalho, que não é apenas um trabalho institucional, que visa números, que visa você fazer uma melhoria do processo, mas sim você visa motivar principalmente pessoas a executar o seu trabalho no dia a dia de forma melhor, a prestar o seu serviço melhor de forma à população e também se sentir melhor com aquilo que está fazendo. A maior gratificação que você tem é você ver o feedback dessas pessoas, o quanto que elas realmente agora estão contentes com aquilo. Tenho certeza que esse é o maior prêmio que você deve ter recebido. Falo isso porque a nossa empresa também se preocupa muito com isso. O maior indicador hoje dentro da empresa que a gente utiliza para medir, a gente chama de felicitômetro. Então, a gente mede o quão felizes estão as pessoas lá em trabalhar conosco. Então, parabéns. Por favor, continue com esse trabalho. Muito obrigado, doutor Vitor. Mais uma vez um prazer revê-lo e mais uma vez, doutor Viola e doutora Patrícia, parabéns aí pelo trabalho. Eu sempre costumo comparar a organização desses eventos como você ser responsável pelo jogo de futebol da semana, né? Você tem que ficar ligando para todo mundo e chamando todo mundo toda hora para ir jogar futebol, senão não sai a partida. Então, parabéns, está tudo muito legal, muito bonito. Que ano que vem tenhamos um congresso ainda mais bonito e mais participativo. Muito obrigado. Queremos agradecer muitíssimo a Alexandre Medovelli, em especial reforço aqui os agradecimentos pela importante colaboração da Softplan para que nós pudéssemos realizar o evento. Então, Tiago, gostaríamos de pedir ao senhor que fizesse a entrega ao nosso ilustre palestrante Diego Fonseca do certificado de sua participação e também um brinde, que é panela de barro das goiabeiras, as paneleiras de goiabeiras, primeiro bem do patrimônio imaterial, catálogo Saberes, do IFAM. Isso. Vamos fazer aqui as fotos. Doutora Patrícia, a senhora que vai entregar. Também, naturalmente, o Alexandre Medovelli receberá aqui o nosso brinde. Muito bom. Vai ser a muqueca de Penedo. Ele vai comer uma peixada lá em Penedo, porque não sei se vocês sabem do ditado, muqueca só capixaba, o resto é peixada. Então vai ter uma peixada lá em... Nossa, claro. O Alexandre Medovelli recebe aqui o nosso carinho. Alexandre, todo respeito aos baianos e aos alagoanos,
A moqueca é capixaba. Lá é peixada. Vai fazer uma peixada na panela de barro capixaba. Bom, colegas, antes de encerrarmos os trabalhos na tarde de hoje, gostaríamos de deixar aqui o convite para amanhã. Amanhã realmente pretendemos começar às 9 horas. No máximo uns 15 minutos de atraso, mas 9 horas é o horário marcado para o painel O Consequencialismo na Atuação dos Agentes Públicos. Então, o painel está mantido para as 9 horas, com Guilherme Salgueiro falando sobre a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e os órgãos fiscalizadores, e Dr. Cláudio Penedo Madureira, que é um ilustre procurador do Estado do Espírito Santo, vai nos falar sobre responsabilidade do parecerista e do agente político. Então, estão todos convidados para amanhã, a partir das 9 horas, aqui no auditório da FDV. Na saída, temos lá o folderzinho com a programação do Jazz and Blues, que vai ser o nosso evento social de logo mais, a partir das 19 horas, na Prainha, em Vila Velha. Qualquer aplicativo, motorista de aplicativo, sabe chegar, fica aos pés do Convento da Penha, um lugar bucólico, sensacional, todos vão se divertir muito, esperamos nos encontrar lá. A todos pela atenção, muito obrigado, divirtam-se amanhã, às 9 da manhã aqui. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Ok, vamos lá. Rapidamente, a Softplan vai realizar um sorteio de um Kindle e outros brindes amanhã. E eles estão pedindo apenas que tenha um post-it lá fora, na mesa de entrada, onde vocês podem, colocando, obviamente, seus dados, o nome completo, né, e o telefone, e dizer de que forma a sua procuradoria pode melhorar, ou o que pode ser implementado para a sua procuradoria melhorar, certo, Alexandre? Algo nesse sentido, de forma bem simples, porque não vai ser avaliada a resposta, vai ser um sorteio. O importante é que tenha os dados, porque também não adianta botar a resposta e a gente não conseguir falar com o contemplado, né? E os post-its estão lá fora, o sorteio vai ser realizado amanhã à tarde durante o evento. Segundo ponto, esse evento da Prainha vai ser um evento bem legal, a gente vai ter um lounge lá disponível para os procuradores. Quem quiser ir, fique à vontade, mas também não se sintam obrigados a ir nesse local. O Espírito Santo tem uma vida noturna bem badalada, então se alguém quiser alguma orientação, alguma coisa, fique à vontade de falar comigo, ou com a Patrícia, ou com o Marcos, que somos os anfitriões aqui do